Agora são 7h32 do estúdio do Café com Jornal para o estúdio da Rádio Band News FM com ele. Vai lá, Ricardo Boixá. De busca e apreensão de documentos. Mesmo não tendo executivos presos, algumas empreiteiras acabam compondo o rol de grandes corporações nessa área e todas elas, sem exceção, estão envolvidas na 7ª fase da Operação Lava Jato, com executivos, dirigentes e proprietários presos ou sendo procurados ou sendo investigados.